A pressão sobre os craques brasileiros parece não ter fim. Em poucos dias, 3 histórias diferentes mostram exatamente o mesmo problema. Endrick, sendo criticado na França, Estevão virando assunto até em jogo de Champions League mesmo sem estar em campo, e Neymar novamente no centro de uma polêmica internacional. E quando juntamos tudo isso, a pergunta que surge é simples: será que o futebol mundial está exigindo demais dos talentos brasileiros? Hoje nós vamos falar sobre a defesa da imprensa espanhola a Endrick depois das críticas pesadas que ele recebeu na França, sobre o impacto que a ausência de Estevão causou em um jogo gigantesco da Champions League e também sobre a nova ironia de jornalistas espanhóis envolvendo Neymar e o aniversário da irmã. Mas antes de continuar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente acompanha tudo o que acontece com os craques brasileiros no futebol mundial. Vamos começar com Endrick, que vive talvez o momento mais delicado depois que chegou ao futebol europeu. O jovem atacante brasileiro de 19 anos, que pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Lyon, foi alvo de críticas duras depois de uma atuação discreta no empate contra o Paris FC pelo campeonato francês. Endrick entrou no segundo tempo e jogou cerca de 25 minutos, mas não conseguiu mudar o rumo da partida. Parte da torcida reagiu com vaias, e o jornal francês L'Équipe foi ainda mais duro, dando nota 2 para o brasileiro e classificando sua atuação como a pior em campo. A repercussão foi grande, rapidamente o debate tomou conta da imprensa europeia. Foi então que o jornal espanhol Marca publicou uma análise que chamou a atenção justamente por defender o jovem brasileiro. Segundo o jornal, cada jogo de Endrick parece se transformar em um julgamento público, como se o atacante precisasse provar a todo momento que merece o status de grande promessa do futebol mundial. O texto do Marca vai ainda mais fundo e diz que o verdadeiro problema não é uma partida ruim, algo absolutamente normal para qualquer jogador jovem, mas sim o tamanho da expectativa que foi criada desde que ele ainda era adolescente. Desde que o Real Madrid anunciou sua contratação ainda muito novo, Endrick passou a carregar uma narrativa pesada. Toda vez que entra em campo, existe a expectativa de que ele seja decisivo, de que faça algo extraordinário e de que confirme imediatamente que será a próxima grande estrela do futebol mundial. E segundo o próprio jornal espanhol, esse nível de cobrança é raramente visto em jogadores da idade dele. Mesmo com toda essa pressão, os números de Endrick no Lyon não são ruins. Em 10 partidas pelo clube francês, ele soma 5 gols e 4 assistências, além de ter sido eleito jogador do mês de janeiro na Liga Francesa. Ou seja, estamos falando de um jovem que ainda está em processo de adaptação, mas que já mostrou capacidade de decidir jogos. O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, também saiu em defesa do atacante. O treinador classificou como injusta a nota 2 dada pelo jornal francês e reclamou do peso das críticas quando Endrick não marca gols. Essa defesa mostra algo importante. Dentro do clube, existe confiança no potencial do brasileiro, mas fora dele, a pressão continua enorme. E se Endrick vive essa cobrança gigantesca, outro jovem brasileiro já começa a sentir o peso da expectativa antes mesmo de se consolidar na Europa. Estamos falando de Estevão. Durante o jogo entre PSG e Chelsea pelas oitavas de final da Champions League, o nome do brasileiro virou assunto nas redes sociais, mesmo sem estar em campo. Estevão não foi relacionado para a partida porque está se recuperando de uma lesão muscular na coxa. O problema é que a ausência dele começou a ser sentida dentro do próprio time. Sem o jovem brasileiro, o Chelsea teve dificuldades e torcedores passaram a comentar nas redes sociais que o time sente falta da criatividade e da capacidade ofensiva do camisa 41. A situação chama a atenção porque estamos falando de um jogador extremamente jovem que já é tratado por muitos como uma das maiores joias do futebol mundial. O técnico do Chelsea, Leon Rosenior, explicou que o clube precisa ter muito cuidado com a recuperação da lesão justamente por se tratar de um problema muscular na coxa. Segundo ele, Estevão já voltou a treinar no campo, mas ainda não está pronto para retornar aos jogos, e o clube prefere evitar qualquer risco de agravamento da lesão. Mesmo assim, o simples fato de torcedores discutirem a ausência de um jogador tão jovem em um jogo de Champions League mostra o tamanho da expectativa que já existe sobre ele. É praticamente o mesmo fenômeno que aconteceu com Endrick. Antes mesmo de consolidar uma carreira longa na Europa, o jogador já carrega o peso de ser visto como uma estrela. E enquanto os jovens enfrentam essa pressão cada vez mais cedo, um nome muito mais experiente continua no centro das polêmicas internacionais: Neymar. O atacante do Santos virou assunto na imprensa espanhola depois de ficar fora do empate contra o Mirassol. Oficialmente, Neymar foi preservado por controle de carga física.
O detalhe é que a partida aconteceu justamente na véspera do aniversário de sua irmã, Rafaela Santos, e isso foi suficiente para reacender uma antiga ironia que acompanha o craque há anos. Durante um programa da Rádio Marca, jornalistas espanhóis ironizaram a coincidência e disseram, em tom de brincadeira, que era o bom e velho Neymar. A provocação tem origem em um histórico curioso. Desde 2014, Neymar já desfalcou seus times diversas vezes em jogos que aconteceram na mesma semana do aniversário da irmã. Algumas ausências foram por suspensão, outras por lesões ou decisões técnicas, mas o padrão acabou virando motivo de piada na imprensa internacional. A ironia dessa vez ganhou ainda mais repercussão porque existia a expectativa de que Carlo Ancelotti pudesse assistir à partida para observar Neymar de perto. Pouco antes do jogo, o próprio Neymar usou as redes sociais para rebater críticas e especulações sobre sua condição física. O atacante desabafou dizendo que é muito difícil agradar todo mundo e que qualquer decisão que ele tomar acaba sendo interpretada de forma negativa. Segundo Neymar, quando joga machucado, ele é criticado. Quando decide se preservar, também é criticado, e muitas vezes surgem histórias inventadas como se fossem verdades absolutas. Esse desabafo mostra como a pressão sobre os jogadores brasileiros não acontece apenas dentro de campo, mas também fora dele. No fim das contas, quando olhamos para essas três histórias juntas, fica claro que existe um padrão. Endrick está sendo julgado a cada partida com apenas 19 anos. Estevão já é tratado como uma estrela mundial antes mesmo de completar sua trajetória na Europa. E Neymar, mesmo depois de tantos anos de carreira, continua sendo alvo constante de polêmicas e ironias. O futebol brasileiro sempre produziu talentos gigantes, mas talvez nunca tenha existido uma cobrança tão imediata quanto agora. A internet, as redes sociais e a cobertura global fazem com que cada detalhe vire um debate internacional em questão de minutos. E é justamente por isso que eu quero saber a sua opinião. A pressão sobre os jogadores brasileiros está exagerada ou esses talentos realmente precisam corresponder a toda a expectativa que o futebol mundial coloca sobre eles? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre Endrick, Estevão e Neymar, porque esse debate promete continuar por muito tempo.